Olá! Você sabe a diferença entre uma declaração e um atestado psicológico? Eu vou te explicar agora exatamente qual é essa diferença. Claro que essa diferença a gente vai entender que está baseado na resolução, não é só algo da minha cabeça ou que a gente acha que é assim, não. Tudo que vem da nossa atuação a gente precisa se embasar no que o Conselho Federal de Psicologia nos traz como norte. Então, em 2019 saiu a resolução 06, em que o Conselho trouxe as orientações de como o psicólogo deve elaborar os documentos advindos do seu trabalho profissional, do seu exercício profissional. Então, nessa resolução fala sobre 5 tipos de documento. Primeiro, a declaração, depois o atestado psicológico, depois o relatório, que o relatório pode ser tanto psicológico ou multiprofissional, o laudo e o parecer. Bom, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem que eu fale sobre os outros documentos também em outros vídeos. Esse aqui eu vou me dedicar a fazer a diferença entre declaração e atestado, porque eu percebo que há uma confusão muito grande dos psicólogos com relação a esses dois tipos de documento, que são muito distintos. Dependendo da demanda e da necessidade, a gente vai utilizar a declaração, dependendo da demanda e necessidade, a gente vai usar atestado. Então, qual é a grande diferença? Na declaração, a gente não fala sobre estados psicológicos, sobre sintomas, sobre características psicológicas. A declaração ela é extremamente objetiva e sucinta. Então, nesse documento, você vai só declarar informações objetivas a respeito da terapia, como horário, se a pessoa, dia e horário da sessão, se a pessoa está em acompanhamento psicológico, se já esteve, qual foi o período de acompanhamento que ela esteve, qual foi o período que ela fez terapia. Então são essas informações objetivas, que você não fala a respeito daquele paciente, do processo psicológico dele. Você só fala questões muito pontuais, objetivas aí, as informações mesmo como dia e horário. Para que elas são usadas? São usadas para poder trazer informações para justificar um pedido de afastamento no trabalho, na escola, na faculdade. Então são informações muito pontuais que a pessoa vai pegar ali e levar. Pode tanto ser para o paciente quanto de acompanhante. Vamos imaginar que você atende criança, adolescente e a mãe leva para a sessão. Você vai fazer uma declaração de acompanhamento. Ali você vai colocar que a mãe acompanhou o fulaninho na sessão de psicoterapia que aconteceu em tal horário do dia tal. Pronto, é uma declaração. Tem muita confusão nisso, muita gente chama isso de atestado, mas não é um atestado. Por quê? No atestado a gente fala de sintomas, a gente fala de estados psicológicos. No atestado eu já entro mais, eu aprofundo mais. É também sucinto, porque não é como um laudo que eu vou descrever ali de maneira detalhada e profunda no estado psicológico do paciente, mas eu vou falar sobre esse estado psicológico de uma maneira mais direta. Então, no atestado, eu coloco que a pessoa está apresentando crises de ansiedade, ela está apresentando insônia. A gente vai falando sobre coisas pontuais ali naquele documento. Então, se você vai fazer um documento e você vê que tem necessidade de falar de algum sintoma, de algum estado emocional do seu paciente, então esse documento é um atestado, se for algo sucinto e breve. Se não tiver que falar sobre o estado do seu paciente, só dar a informação de que ele faz terapia, vai ser uma declaração, tá? Essa é a grande diferença. E para que é usado um atestado? Então, assim, se é para falar tão rápido, pontual sobre sintoma, para que é usado um atestado? Às vezes para poder justificar faltas. Vamos imaginar que seu paciente teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e não conseguiu ir trabalhar num dia. Você pode fazer o atestado dizendo ali que seu paciente esteve impossibilitado de ir ao trabalho por ter tido uma crise de ansiedade naquele dia. O trabalho vai aceitar? Aí cabe à empresa mesmo resolver se vai aceitar ou não, porque na CLT não traz atestado psicológico como justificativa para falta, traz atestado médico e odontológico. O psicológico, infelizmente, não. Mas tem empresas que aceitam, que tem essa política interna, né, de aceitar, e outros que não aceitam. Mas independente disso, você pode fazer. Se vai aceitar ou não já é uma outra questão. Então vale a pena fazer.
Você pode fazer um atestado também, de repente, para o seu paciente levar para a faculdade, né? Eu já tive um caso que meu paciente teve um surto psicótico e faltou, ele já estava num adoecimento, foi se aproximando da semana de provas da faculdade e ele teve um surto, né? Porque esse estresse trouxe uma mobilização maior ainda e desencadeou essa piora. Então, o que eu fiz? Eu fiz um atestado explicando a situação, ele levou na faculdade, ele tinha bolsa, então se ele reprovasse alguma matéria, ele perderia a bolsa. Com esse atestado, ele conseguiu reverter. Então, ele reprovou em algumas matérias, mas a bolsa foi mantida porque teve essa justificativa para essa queda brusca nas notas dele. Então, no atestado a gente pode fazer para justificar estados emocionais, daí aí justifica falta em trabalho, em escola, faculdade, e também para dizer se aquela pessoa está apta ou não para algum tipo de atividade. Então, tem alguns concursos públicos, por exemplo, que pedem para o candidato levar um atestado psicológico dizendo se ele está apto ou não a desenvolver aquele tipo de função para o qual ele está participando da seleção, do processo seletivo. Então, nesse caso, a gente precisa ter uma avaliação psicológica e aí da avaliação psicológica a gente faz o atestado, que é algo bem mais resumido. E a gente arquiva todo esse processo que foi feito de avaliação, folhas de resultado, os seus relatos, seus registros desse processo, você fica com isso arquivado no seu consultório e emite esse atestado para o seu paciente poder levar ali e entregar onde for necessário ali para a questão do concurso público. Então, o atestado a gente pode utilizar tanto para justificar essas faltas, impossibilidades, né, diversas devido a estados psicológicos, quanto também para dizer se o paciente se a pessoa está apta ou não a desenvolver uma função, ok? Gente, se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo a respeito dos outros tipos de documento ou alguma dúvida específica sobre a elaboração de documentos por psicólogo, coloca aí nos comentários também que eu vou fazer novos vídeos. E se você ainda não me acompanha no Instagram, acompanhe lá, @naraleãopsi. Lá eu tô sempre colocando conteúdos diversos para terapeutas iniciantes. E lá eu consigo estar mais pertinho e interagir mais com vocês também. Então, espero que tenha ficado claro. Um grande beijo!